Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 12. A palavra do Senhor, ela diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós nos aproximamos de Ti, depois de ler a Tua palavra e cantar louvores ao Teu nome, interceder e confessar nossos pecados. Rogamos que a luz do Teu Espírito esteja voltada sobre nós, na nossa direção, para nos abençoar, com o entendimento da palavra, capacitando-nos espiritualmente para obedecê-la. Esteja conosco na meditação, para que ela atinja o propósito do Senhor para as nossas vidas. Rogamos essas coisas em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu gostaria de destacar uma palavra que é usada aqui no versículo 11 e que ela dá, de certa forma, o tom daquilo que Pedro espera que seja a nossa ação com respeito ao nosso comportamento cristão cotidiano. Ele usa no verso 11 a palavra empenhe-se. Ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olhando no dicionário ao significado da palavra empenho e empenhar, ela quer dizer diligência, interesse, porfia no sentido de luta, ardor, comprometimento, obrigação. Desde o versículo 11 do capítulo 2 e até agora, ao final, no versículo 12 do capítulo 3, Pedro vem exortando a igreja que se encontra na dispersão em vários pontos da Ásia Menor a ter um comportamento cristão digno perante a sociedade, diante de governadores e autoridades, perante o relacionamento que deve existir entre senhores e servos, aplicando para os nossos dias entre patrões e empregados. Depois ele leva essa conversa para dentro dos lares, e domingo passado nós meditamos sobre como deve ser o comportamento da esposa e do marido no seu relacionamento conjugal. Agora, nos versos 8 até o verso 12, Pedro faz uma conclusão deste parágrafo todo, dessas três oportunidades em que estivemos expondo essa palavra aqui na igreja. Isso fica perceptível quando você vê a primeira palavra aí no verso 8, quando ele diz finalmente. Ele está dizendo: chegamos no final. O que eu quero dizer agora, e ele vai dizer até o verso 12, depois ele muda de assunto, tem a ver com que tipo de espírito deve haver no coração dos crentes enquanto eles praticam e se comportam como servos, peregrinos, forasteiros nessa vida aqui na terra. Os irmãos se lembram que o contexto da primeira carta de Pedro é um contexto de perseguição. Lendo um pouquinho sobre isso hoje à tarde, parece que Pedro escreveu essa carta um pouquinho antes das perseguições que eclodiram contra o cristianismo logo após o incêndio de Roma, quando Nero era o imperador, o César daquele período. E o autor que eu li, ele diz que a carta é como que uma preparação para os tempos difíceis que viriam mais adiante. Pedro está escrevendo sobre perseguição, e uma palavra que é muito comum e aparece inúmeras vezes aqui no texto é a palavra sofrimento. Que nós
vamos sofrer como cristãos, mas ao sofrer como cristãos, soframos não fazendo o que é errado e por fazer o que é errado, mas soframos fazendo o que é certo e por fazer aquilo que é certo na presença de Deus. Por isso, o propósito de Pedro ao escrever essa carta é consolar os irmãos, exortá-los a permanecer firmes e perseverantes e a serem fiéis na sua fé dentro do cristianismo. Nós vemos isso no capítulo 1, verso 7, aqui no capítulo 3, o versículo 17, que é vendo James exporá na semana que vem, e lá no capítulo 4, o versículo 12. Em épocas de perseguição, existem vários tipos de tentações que os cristãos enfrentam e que podem atrapalhar o nosso testemunho a respeito de Jesus Cristo na sociedade. Nós vimos falando sobre esse comportamento cristão apropriado nessas esferas que eu já mencionei, exatamente para que fique claro que mesmo que tenhamos que enfrentar empecilhos, obstáculos, dificuldades e até mesmo aquela perseguição aberta contra a nossa fé, nós não devemos mudar o nosso comportamento para algo que seja inferior àquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós, mas devemos, mesmo com a maré contrária, mesmo com o vento desfavorável, mesmo com ações contrárias ao que pregamos e ensinamos, perseverar e permanecermos firmes nessa prática. Por isso, Pedro, então, quando termina, ele diz com que espírito os cristãos devem praticar essas coisas que ele veio falando desde o capítulo 2, versículo 11. Honrar ao rei, ter uma postura de equilíbrio dentro do trabalho, patrões que tratam bem os funcionários que trabalham não por causa do pagamento ou por causa de serem escravos, mas por causa do Senhor, que é o seu Senhor. Esposas que se submetem voluntariamente a seus maridos com exemplo, e maridos que administram a sua casa com sabedoria, discernimento e dignidade. Com que espírito isso deve acontecer na vida cristã? Então Pedro faz um apelo à fraternidade, ao amor fraternal, e ele diz que este amor fraternal é que dá o tom de todo o nosso comportamento cristão. E eu gostaria de chamar a atenção para este amor fraternal por três lados aqui no texto em que Pedro escreve. Primeiro, Pedro apresenta 5 adjetivos da vida fraternal. No versículo 8, nós temos 5 adjetivos. Não tem verbos a não ser o ser de todos e de igual ânimo, mas esse verbo, ele rege 5 adjetivos que vêm a seguir, que devem ser características do nosso comportamento cristão. E o que Pedro fala aqui nesses versos, do 8 até o 12, é muito semelhante àquilo que nós lemos em Romanos, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 20, o texto que foi lido aqui na abertura do culto, e também aquilo que Paulo fala em Filipenses 2 e Colossenses 3, quando exorta a igreja a uma postura de ações positivas uns para com os outros na vida cristã, naquilo que nós chamamos de comunhão cristã dentro do corpo de Cristo. Então, quais são os 5 adjetivos, quais são as 5 qualidades, as 5 características do amor fraternal que deve existir na igreja? Primeiro, que nós devemos sempre agir todos de igual ânimo. É a primeira expressão que aparece aí no texto. Ânimo é aquela atitude prática que é baseada numa decisão que foi tomada após fazer certas avaliações. Paulo fala sobre isso em Filipenses, usando a mesma palavra que Pedro usa aqui, quando ele diz que nós devemos ter atitudes de unidade. Então, igual ânimo é a mesma coisa que falar de unanimidade na vida da igreja. Que nós aprendamos a pensar juntos, a desejar juntos, a planejar juntos e a querer juntos aquilo que nós devemos testemunhar na vida cristã. Uma ilustração disso que Pedro está
recomendando aqui, ou ordenando, exortando aqui a igreja, é aquilo que nós vemos em Atos capítulo 4, versículo 32, quando diz que na igreja de Jerusalém havia um só coração e uma só alma, a ponto de pessoas venderem propriedades e colocarem o produto dessa venda à disposição da igreja, não para que a igreja ostentasse certa quantidade de bens materiais, mas para que a igreja fizesse uso disso a favor dos próprios membros, cuidando daqueles que tinham necessidade, conforme fosse o caso. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com Barnabé, que tendo uma propriedade, se desfez dela e colocou todo o produto como uma oferta graciosa a Deus. Agora, Pedro está falando aqui de uma unanimidade no que diz respeito às nossas atitudes, que quando as pessoas olharem para a igreja e tentarem definir como que é a igreja, eles conseguem se lembrar de certas características que são marcantes na vida de todos os cristãos. Então, unidade, união, comunhão, amizade, deve ser uma característica presente em todos os cristãos, e não somente em alguns poucos dentro da vida da igreja. É por isso mesmo que Pedro, ele já abre o texto dizendo: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Todos devem ser assim. O segundo adjetivo que Pedro traz aqui é a palavra compadecido. A palavra no texto original é a palavra simpatia. Simpatés, da onde surgiu a palavra em português simpatia, que nós sempre dizemos: fulano é tão simpático, né? Jovial, alegre, comunicativo, receptivo, sempre pronto a nos ajudar naquilo que nós precisamos. No entanto, a palavra simpatia aqui no texto, ela não tem esse significado moderno que foi dado para ela, de ser simplesmente uma pessoa amistosa, amigável, que é aberta a tudo. A palavra é exatamente o sentido que está traduzido aqui para o português, que é compaixão. Se nós fôssemos usar o conceito que expressa a palavra simpatia aqui no texto bíblico, não é o significado que nós damos modernamente, mas é um que é muito usado na psicologia, que é a palavra empatia. Simpatia quer dizer sentir junto com. Empatia quer dizer sentir dentro de, sentir a mesma coisa que o outro sente. Quando Pedro fala de compaixão, quando ele fala dessa simpatia aqui, ele está falando exatamente de nós sentirmos aquilo que os outros sentem e por isso demonstrar o nosso amor para com eles. É ter o nosso sentimento nas dificuldades que os outros têm, para que o nosso coração seja aberto a ajudar, a fazer algo positivo em favor daqueles que estão passando necessidade. E o nome que se dá para isso não é simpatia, é exatamente compaixão, como está corretamente traduzido aqui na versão que nós usamos na igreja. A terceira que vem a seguir, e é exatamente a que está no meio, é fraternalmente amigos. Essa expressão traduz uma palavra só no texto original, que é a palavra Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor de amigo, ou amor de irmão. Filo quer dizer amizade, e Delfos é irmão, ou Adelfos é irmão em grego. Então, Filadélfia é aquele amor de irmão, a amizade que você encontra em alguém que é seu irmão de sangue. Por exemplo, dentro de uma família. O tipo de amizade, o tipo de amor que deve existir dentro da igreja é o mesmo tipo de amor que existe entre irmãos de sangue dentro de uma família. É claro que aqui nós estamos pensando nesse amor positivo, aquele irmão que sempre se compromete com o seu irmão, que quando o irmão briga lá na rua, ele briga também só porque é irmão, ainda que ele acha que o seu irmão está errado e tudo mais, mas é meu irmão, tem que defender ele, é coisa desse tipo. A Bíblia diz que quando nós nos tornamos irmãos da igreja, este amor que existe entre nós por causa de Jesus Cristo, ele é um amor que ultrapassa o amor que existe dentro das famílias normais, onde todos têm o mesmo sangue, consanguíneos.
O Senhor Jesus diz que a família dele, os pais dele, os irmãos dele, as mães dele, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E Jesus disse isso quando ele estava trabalhando muito e não estava tendo nem tempo sequer para sentar e comer. E aí sua mãe e seus irmãos de sangue, e Maria, sua mãe, vieram querendo buscá-lo para levar para casa porque achavam que ele estava ficando meio tantando a cabeça. E aí dizem para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele disse: olha, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Com isso, Jesus não está menosprezando a sua família, mas está dizendo que os relacionamentos que nós passamos a experimentar dentro da igreja, a nossa irmandade na fé, elas ultrapassam aqueles relacionamentos familiares que nós temos, porque a irmandade da fé, ela vai persistir para a eternidade, enquanto que os laços sanguíneos, eles terminarão no túmulo. No céu, a família que estará lá não é a família de pai, mãe e irmãos, mas é a família da fé. A família daqueles que foram convertidos a Cristo por meio da recepção, da aceitação do seu sacrifício a seu favor e do arrependimento dos seus pecados. Então, este amor que é esperado de nós é um amor que perdura para a eternidade, que começa aqui na igreja, mas que não termina mais, porque no céu estaremos juntos. Não mais competindo uns com os outros, não mais criticando uns aos outros, não mais menosprezando uns aos outros, mas desde já aprendendo a conviver em paz, alegria e santa comunhão na presença de Deus. Então, a exortação principal do texto é exatamente que haja esse amor fraternal entre nós, uma amizade que é tão forte e mais forte do que os laços familiares comuns que nós temos. A quarta palavra é a palavra misericórdia, que quer dizer ter o nosso coração na miséria do outro. A palavra misericórdia, como ela está em português hoje, ela vem do latim, misere e cordia ou cardia, que é coração. Ter o coração na miséria do próximo. Ter o coração na miséria do próximo é se comprometer com ele de tal forma a ajudá-lo, a sentir o que ele sente. Uma expressão comum é colocar nos seus pés os mesmos sapatos que o outro usa. Compreender e enxergar as coisas do ponto de vista do outro e cuidar delas. A palavra misericórdia no Novo Testamento é uma palavra diaconal. É uma palavra que deve caracterizar, por exemplo, o trabalho dos diáconos na igreja. Os diáconos foram eleitos para ser o braço da misericórdia da igreja àqueles que são necessitados e que precisam receber o favor da igreja. Lembra-se que em Atos 6, a primeira junta diaconal que foi eleita, ela foi eleita porque estava acontecendo injustiças na igreja. Havia muitos crentes, os apóstolos não conseguiam atender à demanda das necessidades de todos. Então elegeram os diáconos, para que enquanto os apóstolos se preocupassem com a edificação, a intercessão e o crescimento da igreja, os diáconos cuidassem daqueles que estavam passando necessidades na caminhada cristã. E para que eles pudessem fazer isso, eles precisavam ser movidos por misericórdia. Deviam ser misericordiosos, conseguir enxergar a dificuldade, o sofrimento, a miséria, a necessidade do próximo, para que a igreja os acudisse e não os deixasse passar necessidades extremas. E tudo isso também somado com a última palavra, que é humildade. A palavra humildade é interessante. Ela é composta pela mesma palavra que Pedro usou aí na expressão igual ânimo, a palavra phronem, que quer dizer atitude, uma atitude de pensamento e ação positiva. Então, humildade é você ter uma atitude bem característica de valorizar, cuidar e se submeter ao outro conforme a Escritura diz que nós devemos fazer.
A tradução literal é atitudes humildes. Que as nossas atitudes não sejam atitudes de arrogância ou de soberba, mas que as nossas atitudes em praticar a fraternidade cristã seja marcada por humildade e carinho uns para com os outros. A humildade tem a ver com evitar a autoexaltação, de não se considerar maior ou imprescindível mais do que outros, mas simplesmente dar valor para os outros e, por valorizá-los, servi-los. Duas ocasiões em que Paulo fala de humildade, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, ele diz que nós não devemos ser partidaristas, mas devemos ser humildes. Nós devemos enxergar os outros superiores a nós. Enxergar os outros superiores a nós não tem o sentido de nos auto-menosprezarmos a nós mesmos, achando que somos inferiores no que diz respeito à pessoa que nós somos. Quando Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores, é no sentido de lhes dar valor a ponto de servi-los com desprendimento. E não achar que para servir o outro você vai ter que descer do seu pedestal que você custou tanto e pagou tão caro para subir sobre ele. Como muitas vezes imaginamos. Humildade é você ter aquele desprendimento de não ter nada que te atrapalhe a descer de algum lugar para poder estar na altura dos outros e poder servi-las como um igual, como um servo. E para que isso aconteça, nós precisamos valorizar os outros, e a Bíblia chama isso de considerá-los superiores a nós. Não tem a ver com a essência, dizer que ele é melhor e eu sou pior, mas tem a ver com o serviço, tem a ver com a atitude, tem a ver com a atenção que nós podemos e devemos dar uns aos outros por causa do amor cristão. Então Pedro exorta ao amor fraternal, dizendo que essas 5 virtudes devem caracterizar todos os cristãos. A mesma coisa que Paulo ensina sobre o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, e também em Colossenses capítulo 3, dizendo que estas devem ser as nossas atitudes uns para com os outros na nossa vida cristã. E aí então, para que serve isso? Para que serve humildade, unanimidade ou unidade? Para que serve misericórdia, fraternidade e compaixão? Ela serve para não permitir que nós paguemos o mal com o mal, mas façamos o bem. Observe que quando Paulo entra no versículo 9, e então ele entra no segundo ponto do nosso texto, ele diz que nós fomos chamados à fraternidade. Olha o verso 9: não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Por quê? Pois para isto mesmo fostes chamados. Para o que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para uma vida fraternal produtiva, dentro do contexto do testemunho da igreja e do comportamento cristão. Então Pedro diz que se nós formos cheios de unidade, compaixão, de fraternidade, de misericórdia, de humildade, nós faremos mais o bem do que faremos mais o mal. Nós vamos evitar de pagar o mal com o mal. Quando alguém fizer o mal para nós, em vez de nós devolvermos a maldade que recebemos com uma maldade em troca, nós vamos pagar o mal com o bem, que é aquilo que deve caracterizar o cristianismo que nós praticamos. Nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, não uma atitude simplesmente de cobrar e de rebeldia, como muitas vezes nos é ensinado, quase como se nós fôssemos um tipo de sindicato que só existe para reivindicar direitos. Não, o cristianismo é exatamente aquele que, por amor a Cristo, aprende a abrir mão. E em vez de estar sempre preocupado com a justiça própria, preocupado com o bem maior de toda a sociedade. Então, em vez de nós pagarmos o mal com o mal, em vez de nós pagarmos a injúria com a injúria, em vez de sempre pagarmos na mesma moeda, Pedro diz, pelo contrário, bendigam,
Bendizer é elogiar. Bendizer é, no mínimo, falar bem. Em vez de nós nos concentrarmos naquilo que é negativo e ruim nas pessoas, que nós sejamos os primeiros a nos concentrarmos naquilo que é bom e que é positivo nas pessoas. Nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes nós somos medidos pelos nossos erros. Nós somos medidos por aquilo que nós não fazemos. Você não foi um funcionário proativo, então eu vou te demitir, porque eu quero um funcionário proativo. Ou seja, você não foi uma coisa, então você não merece estar ali. E quando se cria métodos de avaliar se um atendimento é bom ou melhor, como o ISO 9000, depois criaram o 9001 e aí veio o 9002, e eles estão sempre criando algo que faça com que a gente se sinta mais inferior ainda. E sejamos pressionados a produzir, e não é à toa que nós somos chamados de proletariado e não mais de cidadãos. E essa visão do marxismo cultural que rege a sociedade lá fora, ela nos ensina a olhar para nós simplesmente como componentes, e não como pessoas. Apesar de que ideologicamente critique exatamente isso. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender a procurar ver o melhor das pessoas, e a nos concentrarmos nisso, e a pregarmos isso, e a vivermos isso, porque fomos chamados para uma vida de fraternidade. E aí é interessante que Pedro faz uma transição da fraternidade que deve haver dentro da igreja, para a atitude fraternal que deve haver a partir da igreja. Observe isso na citação que ele faz do verso 10 ao verso 12, que nada mais é que uma citação do Salmo 34. Só que Pedro, ele faz uma paráfrase livre, uma citação livre, uma tradução livre do Salmo 34 para nós. No Salmo 34, quando diz assim: pois quem quer amar a vida e viver e ver dias felizes, lá no Salmo 34, essa frase é colocada como uma pergunta: quem quer ser assim? E aí vem várias perguntas a seguir. Pedro, ele transforma a pergunta numa resposta. Ele diz, e ele usa a Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, como guia dele nessa interpretação livre do Salmo 34 que ele está fazendo aqui para nós. Quem quer amar a vida, ele não está falando da vida eterna, ele está falando da vida cotidiana, e isso é surpreendente aqui no texto. Refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pedro usa aqui 3 verbos que são interessantes. Ele diz que a atitude ela é caracterizada por questões que têm a ver com a língua, aquilo que nós falamos, questões que têm a ver com a prática, aquilo que nós fazemos, e questões que têm a ver com o empenho, com o ânimo, com a disposição de fazer ou não fazer uma determinada coisa. Eu posso ser o maior pacifista da face da terra no meu coração, mas não fazer nada pela paz do lado de fora da minha casa. Pedro diz que esse tipo de característica não serve para nós cristãos. Se somos pacifistas dentro do templo, temos que ser pacifistas também nas nossas atitudes fora da igreja. E ele diz que nós devemos fazer assim, exatamente porque, em terceiro lugar, toda a nossa motivação e toda a razão que explica as nossas atitudes cristãs tem a ver com a justiça de Deus. Que ele diz no verso 12. Por que eu devo fazer essas coisas assim? Porque, verso 12, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olhos e rosto aqui é um paralelismo que vem do judaísmo. Nos Salmos nós vemos muito isso. O salmista diz uma frase e depois ele diz a mesma coisa com outras palavras. Então dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e dizer que o rosto do Senhor está contra os maus
É a mesma coisa que dizer que Deus é justo com todas as nossas atitudes. Não quer dizer simplesmente que Deus está abençoando os bons e amaldiçoando os maus, mas que é Ele quem julga tanto um quanto o outro. É a mesma coisa que Paulo diz no texto de Romanos 12, que nós lemos no início do culto, quando ele diz que a vingança pertence a Deus. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Ou seja, nós devemos praticar o bem, porque todos nós devemos prestar contas para Deus. E é por isso que nós temos que ter atitudes fraternais para com aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Pedro chama a atenção para o fato de que, embora nós sejamos forasteiros, embora nós sejamos peregrinos, essa vida e essa terra não é o fim da nossa existência e da nossa esperança. Ele diz que mesmo assim, nós sabendo disso, devemos ter uma postura e uma atitude e um comportamento positivo quanto às coisas e os acontecimentos dessa vida. É isso que quer dizer a expressão do verso 10, quando ele diz: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, precisa ter um comportamento que conduza a isso. Nós sabemos que o mundo lá fora, sem Deus, está perdido. Nós sabemos que se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados e terem uma atitude de contrição e de quebrantamento para com Deus e voltarem-se para Ele, buscarem a Ele e praticarem a sua palavra, o mundo simplesmente irá de mal a pior. Nós sabemos disso. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que o mundo que não conhece a Deus vai de mal a pior. E ele fala isso exatamente sobre a escatologia, quando está pensando nas últimas coisas. Então nós olhamos para o mundo lá fora e dizemos constantemente, como dizemos, o mundo está cada dia pior. E está mesmo. Mas nem por isso, nós cristãos devemos ter uma atitude de alienação, de fuga, de sair da sociedade, de abandonar as pessoas. E tentar nos refugiar dentro dos nossos templos, como alguns criticaram na década de 80 e 90, como se a igreja fosse um gueto, um lugar onde só tem cristãos. E toda a nossa vida cristã é vivida ali dentro, com os cristãos, no meio deles e tudo mais. Não, o que Pedro está dizendo é que para que a vida na sociedade seja uma vida melhor, nós cristãos devemos contribuir com a nossa parte. E qual é a nossa parte? Uma vida fraternal que atrai a atenção das pessoas para o bem que nós vivemos no nosso meio. Trocando isso em miúdos, para ficar mais claro, o que Pedro está querendo dizer é que se nós vivemos entre nós compaixão, amizade, unidade, misericórdia, humildade, e aprendermos a fazer isso entre nós, uns com os outros, nós teremos um modelo para poder levar exatamente isso para fora da igreja. Que aqui nós estamos numa escola onde se aprende a fazer, e se aprende a fazer para fazer lá fora, com pessoas que não conhecem Jesus. A igreja primitiva entendia isso. Tanto é que quando as perseguições estouraram contra a igreja, e muitos cristãos foram levados para as arenas para serem mortos por gladiadores ou por feras, a história da igreja diz que muitos cristãos se ofereciam para morrer no lugar de outros e davam assistência às suas famílias quando as crianças e os filhos ficavam órfãos, por exemplo. Então, Tertuliano, por volta do ano 250, ele diz que o sangue dos cristãos eram as sementes do Evangelho. E ele diz, numa das suas cartas polêmicas, que quanto mais cristãos eram mortos nas arenas, mais pagãos se convertiam nas arquibancadas. Porque o burburinho que corria entre aquelas pessoas que estavam ali para ver uma festa de gente morrer na presença deles, é que eles eram impactados pelo seu testemunho e voltavam para casa quebrantados, dizendo uns para os outros: vejam como eles se amam. E era aquele amor que eles não tinham, mas que eles queriam. E então aquilo atraía as pessoas para a igreja. Um dos elementos mais evangelizadores que nós temos é a comunhão cristã que nós podemos praticar uns com os outros. A amizade.
o cuidado, o tratamento humilde, o sentimento de unidade que nós vamos ter construindo a vida da nossa igreja. Nós estamos construindo aqui um modelo que nós podemos levar para a sociedade como a nossa contribuição para uma sociedade melhor. É assim que funciona. Os princípios não mudaram porque os tempos mudaram. As coisas não ficaram diferentes porque tecnologicamente e sociologicamente falando, as sociedades evoluíram, se tornaram maiores de idade. Mas as necessidades do século 21, de amizade, de carinho, de atenção, de cuidado, são as mesmas que as pessoas já sentiam naquelas épocas lá atrás. E o mundo continua precisando disso. E nós estamos aprendendo isso aqui, juntos, uns com os outros, na presença de Deus. Então eu quero concluir essa mensagem para os irmãos, trazendo 4 aplicações para nós levarmos para casa. O que essa exortação à fraternidade, ou amor fraternal, pode mexer conosco? Primeiro, se nós entendemos que assim deve ser o nosso comportamento, mas muitas vezes nos vemos enraivecidos uns com os outros, com o sentimento de que eu sou melhor do que o outro, ou eu me sinto inferior ao outro por causa disso ou daquilo, Pedro nos chama a rever nossas atitudes. Se temos menosprezado os outros, a parar com isso. Se temos achado que não temos lugar na igreja porque somos inferiores, também parar com isso. Paulo diz que na igreja não pode existir aquele que diz: você não é do corpo, por isso vai embora. Você não é olho, então você não é do corpo. Mas também não pode ter aquela atitude: porque eu não sou olho, então eu não sou daqui. Não, todos estão aqui, não é porque é isso ou é aquilo. Todos estão aqui porque Deus nos amou em Jesus Cristo. É essa a nossa característica. Esse é o nosso alicerce. Então, se alguns acham que são melhores, com base nesse alicerce tem que reconstruir. E se alguns acham que são piores ou inferiores, com base nesse alicerce, precisa reconstruir. Reconstruir-se na presença de Deus. Com os valores, com as virtudes, com os adjetivos do Senhor Jesus Cristo, que nos é dado pela ação do Espírito Santo cotidianamente nas nossas vidas. Ele ouve as nossas súplicas, Ele atende às nossas necessidades. Segunda aplicação. O texto diz que em vez de nós pagarmos o mal com o mal, e Mahatma Gandhi certa vez diz que, criticando as Escrituras, que se nós formos aplicar olho por olho, daqui a uns dias não tem mais ninguém vivo na terra, porque o mundo entende que olho por olho, em Levítico 24, 12, quer dizer que nós estamos autorizados a nos vingar das pessoas, e não é isso que Levítico está ensinando. Levítico está ensinando o seguinte: se alguém machucar um olho de uma pessoa, o máximo que deve se arrancar dela é um olho. Porque nós, pelo nosso espírito de vingança e por causa do pecado que há em nós, quando alguém machuca um olho, nós queremos arrancar o pescoço. E a Bíblia está dizendo que a vingança não pode ultrapassar os limites do mal que foi cometido. O máximo, que se alguém machucou o seu olho, é que o olho do outro seja machucado. Mas o mundo não entendeu assim. O mundo entendeu que olho por olho é o seguinte: está permitida a vingança. Não é isso que a Bíblia diz. E o Senhor Jesus aplicou melhor esse conceito quando Ele diz: olha o que os antigos disseram: ame o seu irmão e odeie o seu inimigo. Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Amem os seus inimigos, porque não existe nenhuma recompensa em amar somente aquele que nos ama. A recompensa diante de Deus está em amar aqueles que não nos amam, para que nós lhes demos testemunho da glória e do amor de Deus, e eles mudem de comportamento e de vida. Assim, nós precisamos então aprender a abençoar. Nós aprendemos muito a amaldiçoar. E a palavra de Deus diz que nós temos que aprender a abençoar. Ele diz que em vez de pagar o mal com o mal, bendigam, falem bem, abençoem as pessoas.
Deseje o bem para elas, pratique o bem com elas, para que elas mudem. Terceiro, aprenda então a relacionar-se abertamente com os irmãos da igreja. Na igreja nós também temos pessoas que são tímidas. Tem irmão que quando chega na igreja, ele é tão quietinho, tão caladinho, que do jeito que ele entrou, ele sai. E se alguém perguntar, você viu fulano na igreja? Ah, ele estava lá. Isso acontece. Eu me lembro que nos primeiros anos da minha fé, eu era tão desajeitado que as pessoas só sabiam que eu estava na igreja o dia que eu tropeçava no microfone e ele saía batendo no chão, fazendo barulho. Era uma coisa desesperante, todo mundo olhar para você na hora que você fazia uma coisa errada, ou cometia uma gafe, ou tropeçava em algum fio que estava estendido pela igreja. E algumas pessoas, quando isso acontece, querem morrer, não querem nem sequer saber que as pessoas saibam que ela exista. E na igreja tem gente assim, e nem por isso é menos irmão, é menos irmã. Agora, na igreja, nós aprendemos a ser mais do que isso. É interessante, mais uma vez citando Calvino, Calvino dizia, eu sempre tive um espírito tímido, mas Deus me chamou e me colocou na frente de uma grande reforma. O que eu podia fazer? Eu só podia fazer o melhor possível. Então ele colocou toda a sua capacidade a serviço da igreja e foi uma bênção. Na igreja, o serviço do tímido é tão abençoador como o serviço daquele que fala pelos cotovelos. E existem momentos que o serviço de um será mais útil do que o serviço de outro, dependendo da situação, do local e da ocasião. Mas os dois podem aprender a trabalhar juntos. E um pode aprender a ser menos tímido com o outro, e o outro pode aprender a ser mais comedido com o tímido. Eu sei isso pela experiência que eu tenho dentro de casa. Minha esposa é uma pessoa totalmente comedida com as coisas. E quem diz que esposa é freio de mão, acertou no olho da mosca com essa definição, porque ela sempre puxa, cuidado, fala menos, conversa menos. E depois de 25 anos, com muita dificuldade, você aprende a conversar menos e a falar menos. E você vai aprendendo um com o outro a saber dosar as coisas na sua vida cristã. Se isso acontece dentro de casa com proveito para o casal, acontece também na igreja com proveito para a comunidade. É o que a palavra de Deus ensina. Então, em último lugar, leve a palavra de Deus a sério nas exortações que ela traz para você e nos mandamentos que ela traz no que diz respeito à vida cristã e o seu comportamento. E por último, eu até acrescentei uma aplicação a mais aqui de última hora, Pedro fala muito em esperança na primeira carta dele. Nós somos um povo que tem esperança. E é exatamente porque nós temos esperança que nós podemos contribuir com o nosso testemunho para uma sociedade melhor. Nós temos esperança. Nós sabemos que embora o mundo sem Deus vai de mal a pior, não é no juízo final que está o último ato da nossa existência. É na eternidade vivendo com Deus. O último ato da nossa existência não é a destruição de tudo. O último ato da nossa existência é a reconstrução de tudo com base no amor que aprendemos com o nosso Salvador. E nós já podemos começar a ir praticando isso desde já, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso irmão dentro da igreja. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir que a sensibilidade da Tua palavra nos alcance profundamente, penetrando na nossa alma para alcançar aquilo que muitas vezes, por decisão própria, não conseguimos alcançar por causa das nossas limitações pecaminosas. Mas a Tua palavra, ela penetra
ao ponto de dividir aquilo que não pode ser dividido e tornar claro todos os conceitos e preceitos do coração humano. Por isso, Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo aplique docemente à nossa alma a palavra do Senhor proferida nessa noite, de tal forma que sejamos motivados a tomar posturas e decisões e atitudes que façam diferença para o bem na nossa sociedade, na nossa casa e na nossa igreja. E pedimos que o Senhor comece isso agora no nosso coração, ou que se o Senhor já tenha começado, que o Senhor aprofunde ainda mais na nossa vida, para que a nossa igreja seja uma comunhão agradável, um lugar de paz, um lugar de graciosidade e não um lugar de cansaço e desespero. Rogamos que o Senhor faça isso nas nossas vidas, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. E é dela que nós participamos, e é ela que nós agradecemos. Por isso, levanta, Senhor Deus, as Tuas mãos para nos abençoar e aplique a palavra do Senhor para nos conduzir em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Fique de pé na presença do Senhor. Quero impetrar a bênção, logo depois cantaremos o Amém Tríplice, nos assentaremos para o pós-lúdio e por fim então faremos os avisos. É sempre bom relembrar a igreja qual que é o significado do pós-lúdio. O pós-lúdio é o momento do culto em que nós tomamos consciência de que quando sairmos daqui deste templo, Deus continuará sendo adorado, porque Ele é adorado continuamente por seus anjos que estão assistindo na sua presença. O prelúdio é para dizer para nós, quando chegamos no culto, que Deus já estava sendo adorado quando nós chegamos. Então, tanto o prelúdio quanto o pós-lúdio são dois momentos da liturgia que nos chamam à reverência. Por isso não é apropriado sair durante o pós-lúdio. Por isso não é apropriado ficarmos andando quando o culto já começou. É importante e apropriado que tomemos uma postura de quietude para a adoração e reverência, não à liturgia, mas ao Deus que com a liturgia nós queremos adorar e servir. Recebam a bênção. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão eterna, presente e renovadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Podemos assentar para o pós-lúdio.